Bom dia, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos vendo o capítulo de número 12 de 1 Samuel. Apanhe sua Bíblia, faça uma leitura prévia, entre em nosso blog site jamaisdesista.com.br, veja antes a parte escrita dessa narrativa. Nós veremos hoje o sermão de Samuel aos filhos de Israel. Eram três as etapas no antigo Israel para a proclamação e o reconhecimento de um rei em Israel. Em primeiro lugar, indicação da escolha como sendo do Senhor, a qual poderia se dar de diversas formas, sendo que no presente caso se deu por mediação profética de Samuel. Confira aí, capítulo 9, verso 16, capítulo 10, verso 1. Segundo, demonstração do valor da pessoa e da capacitação dada pelo Senhor por meio de algum feito heróico. Confira aí, capítulo 10, versos 5, 7 e 8, capítulo 11, de 1 a 11. 3. Confirmação por parte do povo do direito da pessoa de liderar. Confira também aí, capítulo 11, versos 12 e 15. Samuel adverte e encoraja Israel. Aproveitando-se da situação e do ajuntamento do povo, Samuel se dirige aos filhos de Israel e começa a justificar-se diante do povo e a pedir a eles que, se tivessem algo contra ele e que o desabonasse, que fosse ali demonstrado. Caso contrário, ele estaria entregando e passando o seu papel ao rei escolhido pelo povo e por Deus, ou seja, entregando a Saul. Samuel fez questão de dizer que a escolha de um rei foi desejo da nação de Israel. Ele tira a atenção sobre ele e passa a apontar para o rei escolhido. Quando Jesus veio para ser batizado por João Batista, todos tinham atenção sobre ele, o profeta. Mas João aponta para o cordeiro. Não, a atenção não é para mim, não, é para o cordeiro. Aquele que tira os pecados do mundo para doravante seguir, e não mais ele mesmo. Deus, no Monte da Transfiguração, diz do seu filho: "Este é meu filho amado, a ele ouvi." Quando Deus acaba de falar, a visão de Moisés e Elias desaparece da cena e fica somente Jesus, para onde os olhos e a atenção devem doravante se concentrar. Ali, naquele momento, naquele local, Samuel estava apontando para o rei Saul. Não é comigo mais não, tira os olhos de mim. Olha lá, o rei Saul. Para aquele que viria agora liderá-los. Aqui Saul, na figura do rei, representa o rei. Na figura do rei, representa o rei que viria, muito tempo depois, para reinar sobre os filhos de Israel para todo o sempre. Ele, na figura do rei, é um tipo do rei que está por vir. Depois do início do seu discurso ao povo, todos foram unânimes em darem bom testemunho de Samuel diante do seu ungido Saul e diante de Deus. A escolha de Moisés e de Arão foi obra do Senhor, que acabou por livrá-los da mão do Egito. Depois Deus levantou a Josué, que os conduziu à terra prometida e à ocupação dela. Josué distribuiu a terra aos filhos de Israel e deu-lhes instruções e boa palavra de Deus, como Moisés também tinha feito e ensinado. Samuel continua a lembrá-los da época dos juízes, que também o Senhor, por sua graça e misericórdia, tinha levantado para conduzi-los no meio daquela gente que estava ali ocupando a terra. O triste em tudo isso é que Deus primeiro deu a vitória para os filhos de Israel, mas ele condicionou essa vitória à obediência, à coragem, à ousadia de tomar a iniciativa da luta. Mas Israel falhou, fracassou, faltou obediência a Israel, faltou coragem, e pior, se atreveram a pôr os seus olhos onde não deveriam e passaram até a invejar as nações, desejando ser como elas. Eles estavam assim rejeitando Deus. A breve pregação de Samuel fala disso e da péssima escolha deles por um rei, rejeitando ao Senhor. Como já disse antes, eu não creio que a monarquia fosse algo ruim, algo que Deus não quisesse dar à nação. Toda a queixa de Samuel e de Deus era por causa da rejeição deles, motivada pela inveja que nutriam das outras nações, que deveriam ter inveja deles e não eles deles. Em seguida, como reforço audiovisual da sua mensagem, Samuel apela para um grande sinal da parte de Deus. Deus o atende e envia, como ele pediu, trovões e relâmpagos que provavam que a nação de Israel tinha cometido um grande pecado de ter pedido a eles um rei. O povo temeu sobremaneira e rogou a Samuel perdão.
Em seguida, Samuel os consolou, dizendo que os planos de Deus terão continuidade apesar deles. Grande profeta esse Samuel, hein? Não por causa deles, mas por causa do nome do Senhor. Deus iria abençoar os obedientes e os que temessem, e iria ver com todo o povo por causa do seu nome, de suas promessas e de sua fidelidade à aliança. E iria ser com todo o povo, né? Samuel aqui nos dá uma grande lição, nesse capítulo 12, de oração, viu, gente? Ele chega a chamar de pecado a atitude de negligência de oração pelo povo de Deus. Tá, né? Ai dos que desprezam o povo do Senhor e dele fazem pouco caso. Ai dos que abandonam suas ovelhas porque está cansado e precisa mais de Deus e foge para os mosteiros da vida. Quer cair nas graças de Deus bem facilmente? Se dedique de todo o seu coração ao seu povo, pelo qual ele morreu por eles, e você verá como tudo será diferente para você em termos espirituais. Foi assim que fez Davi, que fez Salomão. Ele somente ganhou toda aquela sabedoria por causa de ter pensado antes no povo de Deus que em si próprio. Ele pensou mais no povo de Deus. Jesus Cristo, nosso maior exemplo, Moisés, Josué e todos os grandes líderes de Israel se devotaram ao povo. Moisés chegou a pedir que seu nome fosse riscado no livro da vida. Moisés foi um exemplo de um grande líder. Ele intercedeu para o povo, ele se pôs no meio deles e quis sofrer as afrontas, quis sofrer todas as consequências. Quem despreza o povo de Deus, ainda que o busque com todas as suas forças, um paradoxo, é alguma coisa errada. O cara não viajou. Né? Buscar a Deus e desprezar o povo de Deus, você não está buscando a Deus. Gente. Jamais alcançará. Quem fizer isso, qualquer coisa da parte de Deus, antes vai ser entregue a si mesmo, para se afundar ainda mais no seu pecado. Cuidado com o povo de Deus. Cuidado com essa busca de Deus estranha. Meus queridos, acabamos o capítulo 12 e veremos amanhã o capítulo 13, onde nós estaremos estudando a rejeição de Saul. Teve um bom começo Saul, foi bacana a sua história no início. Mas Saul será rejeitado, porque seus olhos não estão no Senhor. Triste, né? Então, meus queridos, obrigado pela sua presença. Curte aí nosso vídeo, compartilhe, entre no nosso canal, faça a divulgação. Meus queridos, estamos aí aguardando a volta de Jesus. Inscreva-se em nosso canal. Acesse nossa loja virtual osemeadores.com.br. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Um bom dia, querido, na presença de Deus.